Sob muita desconfiança, o Santa Cruz inicia a temporada de 2023 sob pressão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar do Santa Cruz, como o Santa Cruz deve jogar essa Copa do Nordeste, como deve ser escalado, principalmente para essa fase inicial e também já projetando um possível Santa Cruz para a fase de grupos, caso ele chegue lá. É bom a gente lembrar que o Santa Cruz tem uma primeira fase pré-Copa do Nordeste, que é contra o Caucaia, já na primeira semana do ano, e depois ele tem aí uma segunda fase, ou contra o Botafogo da Paraíba, ou contra o Retrô. Ele tem que avançar para chegar aí sim na fase de grupos. Mas antes de iniciar o conteúdo, vou pedir aqui para você que está chegando agora no canal, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações também. Eu já fiz um vídeo parecido, projetando o que pode ser o CSA dessa temporada para a Copa do Nordeste em si, uma provável escalação do CSA, você pode conferir aqui no canal também. Mas falando do Santa Cruz, e assim como eu fiz com o CSA, tem que contextualizar um pouquinho como vem esse Santa Cruz para a temporada de 2023. E olhando também a temporada de 2022, porque foi uma temporada muito traumática. O Santa Cruz tinha o grande objetivo de retornar à Série C, fez uma boa primeira fase da Série D, conseguiu avançar, foi avançando também nas fases de mata-mata, mas chegou no último desafio e caiu. Caiu para o Tocantinópolis, algo que está muito fresco ainda na memória do torcedor do Santa Cruz, e aí já chega pressionado na temporada de 2023, já inicia pressionado na temporada de 2023, fez algumas reformulações, ainda está fazendo algumas contratações, ainda está planejando um elenco, projetando um elenco para a temporada, mas a partir de um dos amistosos, na verdade a partir do amistoso que o Santa Cruz fez contra o Maguari, eu projetei, coloquei aí, fiz um pouquinho de estudo sobre o que pode ser esse Santa Cruz, as prováveis escalações de Santa Cruz para o início aí da competição da Copa do Nordeste. E outro ponto que a gente tem que trazer também para essa contextualização é um Santa Cruz que financeiramente, obviamente, não vai bem, Um Santa Cruz que passou por algumas situações de jogadores expondo condições financeiras, falta, atraso de pagamento de salário. Um dos casos mais marcantes é o do Edson Ratinho, lateral direito, que vinha sendo um jogador muito importante, só que colocou tudo no ventilador, falou que estava realmente sem receber salário, que a direção não estava cobrando porque não tinha como cobrar, já que não pagava. E é um Santa Cruz que ainda vive uma situação financeira muito caótica. O Zé Teodoro, coordenador de futebol, que falou que viver numa Série C, viver numa Série D, é viver no inferno, só que a equipe tem que reestruturar e está tentando, na medida do possível, fazer isso. E já olhando para essa equipe em si, olhando para esse possível Santa Cruz que é treinado pelo Reniel Ribeiro, que foi 2 vezes campeão paraibano, 2 vezes campeão potiguar. Ele iniciou a carreira dele como preparador físico do ABC, e olhando o que ele colocou em campo contra o Maguari. Maguari é uma equipe sem divisão do futebol nacional, não atua no cenário nacional, mas fez um amistoso diante do Santa Cruz e empatou em 2-2. Foi algo que realmente aumenta ainda mais a desconfiança sobre esse Santa Cruz, que iniciou, já puxando aí para como foi escalado, com o Matheus Inácio no gol, Jefferson Feijão na lateral direita, o Ítalo Melo na zaga e ao lado dele o Alemão sendo o zagueiro direito, o Ítalo Melo o zagueiro esquerdo. Na lateral esquerda iniciou com Ian Rodrigues, um cara de 24 anos, ainda um tanto quanto jovem, mas ele iniciou a partida. João Eric como primeiro volante, o Arthur como um segundo volante, Anderson Paraíba como o meio ofensivo, Michel Douglas no comando de ataque, e aí tinha o Lucas Silva e o Hugo Cabral como os atacantes de lado. Essa foi a escalação inicial contra o Maguari. Os gols foram um feito pelo Michel Douglas e outro pelo Dagson. Os dois centroavantes da equipe Santa Cruz fizeram os gols, empate por 2-2, que, como eu disse, aumenta ainda mais a desconfiança sobre esse Santa Cruz. Mas detalhando um pouco mais sobre a característica desses jogadores. O Matheus Inácio, eu acho que é um salto de qualidade aí do gol, que era da meta do Santa Cruz. Acho que o Jefferson na temporada passada deixou muito a desejar, então chega o Matheus Inácio, um cara que na temporada passada estava no Sampaio Correia. Então, na minha visão, o gol do Santa Cruz teve uma evolução. Na lateral direita, o Jefferson Feijão
eu já comentei a situação do Edson Ratinho, mas o Edson Ratinho era um salto a mais do que o Feijão. O Feijão tem ali grandes limitações defensivas, na minha visão, também não apoia tão bem assim, mas é o lateral que deve, de fato, iniciar a temporada com a Copa do Nordeste com o Santa Cruz. Ele é um dos remanescentes, né, da temporada passada, mas ele dividia ali, brigava pela posição com o Edson Ratinho, dupla de zaga também remanescente. O alemão, inclusive o alemão estava no Santa Cruz de 2016, né? Aquele Santa Cruz que teve um início muito bom na Série A e teve aquela queda de rendimento. O alemão estava participando daquele time. O alemão é um zagueiro muito lento, né? Um zagueiro muito... não tem tanta mobilidade assim. Inclusive, um dos gols do Maguari chamou a atenção justamente essa condição do alemão, a partir de um momento que a defesa do Santa Cruz estava um pouco mais em linha alta. O Ítalo Melo é um zagueiro um pouco mais jovem, que pode tentar compensar um pouquinho essa lentidão do alemão, mas é uma zaga muito limitada. Na minha visão, o alemão até pode compensar um pouquinho com a experiência e com o posicionamento, mas colocando para correr contra o alemão, fatalmente o Santa Cruz vai ficar em desvantagem. Olhando a lateral esquerda, o Ian Rodrigues, mais um cara aí que... ele é um lateral esquerdo, pode ser utilizado também como meia esquerdo. Ele fez a base dele na equipe do Santa Cruz, parte na base do Santa Cruz, parte na base do Náutico. Ainda é um cara jovem, 23 anos. Apesar dele ter iniciado essa partida como nos 11 iniciais, né, ter sido titular dessa partida do amistoso, ele vai brigar com o Ítalo Henrique, que é outro remanescente. Só que o Ítalo Henrique é um pouco mais experiente, e o Ítalo Henrique, ele tem um poder ofensivo maior. Então pode ser aí que tem uma briga e dependendo da condição do jogo, o Ítalo Henrique tenha leve um pouco mais de vantagem, no sentido que o Ítalo Henrique é um lateral esquerdo, mas que apoia muito mais. E aí a gente vai para o meio de campo com o João Eric, que é um cara revelado pelo Sport, um primeiro volante, que iniciou a partida aí contra o Maguari também. Só que é uma posição de meio de campo que tem uma situação de volta do Eliezer. O Eliezer é um cara que é um segundo volante, mas também pode jogar ali como um primeiro volante. O Eliezer está numa condição de... Ele jogou na temporada de 2022, e aí na situação de renovação de contrato dele ainda tem um certo impasse, mas ele pode voltar para o meio de campo. O Eliezer, na teoria, ele briga a posição com o Arthur. O Arthur também é um remanescente da temporada passada, é um segundo volante. E aí tem essa possível briga de posição dele com o Eliezer. O Eliezer foi titular na temporada de 2022, em parte dela, mas foi perdendo espaço. De modo geral, são dois volantes, se a gente colocar um João Eric e um Arthur, como foi o jogo de hoje, são volantes que não fecham, né? Se a gente olha o que é pro potencial de um peso, e aí eu já estou olhando um pouco mais do histórico do Santa Cruz, são volantes que são muito limitados. Talvez aí o Arthur pode compensar um pouco mais com a experiência dele no início de construção de algumas jogadas, mas defensivamente o Santa Cruz vai sofrer demais nessa temporada, nessa Copa do Nordeste especificamente. E olhando um pouco mais à frente, Anderson Paraíba, ele estava no Remo na temporada passada, pegando algumas informações um pouco mais detalhadas. Ele é de fato um meio ofensivo. Ele também jogou no Botafogo da Paraíba na temporada passada, somados aí 23 jogos em 2022 do Anderson Paraíba, ele teve um gol e 2 assistências. Olhando já para o ataque do Santa Cruz, Michel Douglas, um cara que é um atacante de referência, um 9 de fato, teve um bom momento da carreira dele jogando pelo CSA, inclusive foi campeão brasileiro da Série C pelo CSA. É um cara interessante para esse Santa Cruz. O problema a bola chegar lá. Não tenho certeza e, na verdade, tenho muita desconfiança se o Anderson Paraíba vai ser esse homem que vai conseguir conectar algumas bolas ali para o Michel Douglas, mas o Michel Douglas tem ao lado dele o Hugo Cabral. O Hugo Cabral que é um remanescente, ele chegou a ser emprestado, pós-Série D, mas volta para o Santa Cruz em 2023. É um cara que tende a ser o mais importante desse Santa Cruz. É um atacante de lado, tem a preferência para jogar pela ponta esquerda, e tem muita mobilidade, tem qualidade no drible, tem boa finalização. É um diferencial dentro desse Santa Cruz que, na minha visão, é muito pobre para iniciar a temporada.
mas o Hugo Cabral pode e tem tudo para ser um grande destaque. Olhando para a temporada de 2022 do Hugo Cabral com a camisa do Santa Cruz, 11 jogos, 7 gols marcados. E o outro atacante de lado que iniciou a partida nesse amistoso contra o Maguari foi o Lucas Silva, que também tem a preferência pela ponta esquerda, mas aí vamos ver como é que vai ser realmente essa condição. Quem vai ficar na ponta esquerda, de fato, Lucas Silva e o Cabral são atacantes de lado, caras com mais mobilidade, e o centroavante é o Michel Douglas. É um time com muita limitação, é um time que, olhando para a temporada de 2022, teve uma grande baixa, e é preocupante, né, porque um Santa Cruz que na temporada de 22 não teve sucesso no objetivo, e aí vai para a temporada de 2023, por mais que a gente analise, chegarão novos reforços, chegarão novas peças, acho que o Santa Cruz, para ter realmente sucesso, nesse início de pré-Copa do Nordeste, já vejo como preocupante essa pré-Copa do Nordeste, e também sucesso na Série C, na Série D, perdão, para um possível acesso para a Série C, Santa Cruz tem que ter muita reformulação, tem que chegar muita peça de qualidade ainda. Vejo um sistema defensivo muito falho, um meio-campo improdutivo, que até pode o Anderson Paraíba pode compensar um pouco mais. Outro jogador que eu não cheguei a citar, que pode entrar nesse meio de campo, é o Daniel Pereira, cara que estava na temporada de 2022, e foi muito utilizado, inclusive ele é um volante, mas é um Santa Cruz que tem muita limitação. Santa Cruz que teve uma queda técnica, e não entrando na fase de grupos, e eu acho possível isso, né, mas que alguns torcedores de Santa Cruz devem estar acompanhando, mas eu acho que muitos deles pensam da mesma maneira. É um baque tremendo, né? O Santa Cruz deve embolsar, chegando à fase de grupos, 1,2 milhões. Né? Pelo que eu venho pesquisando, não ficou muito claro isso ainda, deixado pela Copa do Nordeste. Mas quem chega da fase preliminar coloca 1,2 milhão no bolso. E Santa Cruz vem, como eu disse, de temporadas de Copa do Nordeste traumáticas. Né? Na temporada passada foi eliminado pelo Floresta, dentro de Pernambuco, né? Dentro de Recife, numa fase preliminar. Olhando a temporada de 2021, Santa Cruz ficou ali entrou na fase de grupos, mas foi o saco de bancadas da fase de grupos, né? Então são duas, teve apenas uma vitória e 7 derrotas. Então são duas participações traumáticas em Copas do Nordeste. E aí vejo que ele é o favorito sim para ultrapassar o Caucaia, mas pegando um Retrô, por exemplo, que vem evoluindo a cada ano, né? Um Retrô que tem um grande um sistema de base, que tem uma grande estrutura de fato física e vem ultrapassando isso para dentro de campo. Eu vejo uma condição do Santa Cruz ter muito problema nessa fase preliminar. Mas um pouquinho aí da minha análise sobre esse Santa Cruz. Repetindo, né, uma questão de analisando apenas o que foi o Santa Cruz em um amistoso. Essa época de pré-temporada é muito complicado a gente fazer uma análise um pouco mais exata sobre o que pode ser. A gente fala o que pode acontecer de acordo com algumas situações da temporada passada, e principalmente a escolha do treinador nesse amistoso contra o Maguari. Mas é isso. Novamente, pedir aqui para você deixar o like, para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações também aqui embaixo para receber novos conteúdos. Vou fazer o próximo vídeo provavelmente do Vitória, né? Como o Vitória pode chegar a essa pré-Copa do Nordeste e provavelmente entrando aí numa fase de grupos da competição. Até a próxima.